Dando continuidade ao nosso vídeo Customização de vara de fly fishing, parte 10, nesta parte do vídeo, então, seguindo ainda o que nós estávamos falando no vídeo anterior, que seria resina epóxi, como também nós temos que aplicar nas nossas iscas artificiais feitas de forma caseira ou artesanal, ou seja, iscas artificiais feitas em madeira, nós precisamos resinar. E a resina que eu utilizo na minha isca artificial, ou nas minhas iscas artificiais que eu assim pescava, e nos meus equipamentos de varas de pesca, elas podem e devem ser analisadas. E vai aí a dica para aqueles que me prestigiam. Quando assim vocês forem adquirir suas resinas epóxi, vocês vão ter opções de comprar de fabricantes brasileiros, como também de fabricantes internacionais. O grande pulo do gato aí é você então entrar no site e observar a linha de produtos que esses fabricantes possuem dentro do quesito resina epóxi. Ou seja, a resina epóxi é uma cola de alta resistência à tração, à compressão, a calor, a luz ultravioleta, tem especificações de cores, nós podemos misturar agregados a elas para assim dar tonalidades variadas, não é? Metalizadas, tons de cores vermelho, azul, amarelo, branco, ou no caso até utilizá-la da forma transparente. Existem resinas que vêm como transparente, translúcida, opacas, com cores já misturadas como cinza, preta, tá? Então você tem que tomar cuidado quando você for adquirir. Isso é importante, então, você entrar no site do fabricante e ler, então, que tipo de resina está destinada essa resina, esse tipo de química que assim favorece o seu uso, para que aplicações, que resistência mecânica final após a cura ela atinge, o que ela tem nas suas especificações técnicas. Com isso, você vai decidir aonde melhor vai encaixar no que você precisa dentro da sua montagem de vara de pesca. De modo geral, nós podemos dizer que na parte de Rio City, cabo e alguns acabamentos que precisam ser fixados, ou seja, plástico, metal, madeira, a resina epóxi ela é uma das melhores colas que tem para esse fim, em quesito de resistência e durabilidade, e a prova d'água e outras coisas mais. Quando nós falamos já com relação então a passadeiras ou guias, nós precisamos levar em consideração não só a transparência para o acabamento final ficar bom, como também a flexibilidade. Então, a resina que você vai usar para colar o cabo não vai ser indicada para esses acabamentos. O cabo precisa ficar firme e, de certa forma, pouco flexível. Já a passadeira, ela precisa ter uma ação de flexibilidade porque o blank se curva. Nós podemos observar que ele sofre essa flexão. E a passadeira é um ponto rígido nesta parte específica do blank, aonde assim elas estão fixadas. Olha aí o perigo de acontecer quebras justamente ou na parte superior ou inferior à guia, como também nas emendas, que são as partes frágeis de um equipamento de pesca, não é? Desta forma, então, nós temos que levar em consideração que algumas varas de pesca já possuem, se não me engano, na marca da Orvis e outras talvez, guias com uma ação mais flexível, ou seja, um arame que tem a sua condição de flexionar ao trabalho da linha, sem perder a forma geral.
Creio eu que alguns equipamentos como o da Orbis, na época de 2010, foi lançado esse tipo de guia e é bastante diferenciado. Não sei se é uma patente exclusiva da marca da Orbis, mas é um fato bastante curioso aí para quem não conhecia. Então, nós temos que levar em consideração que se a tecnologia avança, a resina também tem que trabalhar junto com essa tecnologia, tá? Ou seja, um ponto que a parte da vara vai vergar, a resina também vai trabalhar. Se ela rachar ou ficar dura demais, ela vai atrapalhar essa mobilidade, ela vai ser um ponto rígido. E essa curvatura acaba sendo um ponto de quebra, tá? Isso é um estresse que vai acontecer. Se a resina trabalhar junto com o blank, ela vai ajudar bastante nesta ação. Como também ela tem que voltar ao seu estado inicial, respeitando a retilinidade do blank, ok? Muito bem. Vamos aproximar então aqui a câmera de forma a entender mais alguns itens que são cruciais para assim utilizarmos a resina de epóxi. Lembrando que quando você comprar a sua resina, procure ler na parte de trás as especificações e as metodologias de uso, tá? Nem sempre você consegue achar isso no site. Se não tiver no site, com certeza o fabricante vai te indicar ou no rótulo ou na embalagem. E quais outras ferramentas são necessárias então para a finalização do nosso processo das varas de pesca? É certo dizer que quando assim nós vamos aplicar a resina de finalização, que vem a ser aquela resina que vai proteger a linha que fixa as nossas passadeiras, como também proteger o decalque ou peças como apetrechos decorativos que são feitas com linhas, um processo bastante complexo que requer bastante experiência do montador de varas, como também agregar algum valor exótico como penas, como uma Saddle Record ou outro padrão de pena acima do cabo, gerando então a necessidade de uma aplicação de resina para ficar bastante perfeita este acabamento. Para isso nós precisamos então de alguns padrões de pincéis. Eu aqui tenho 3 que costumo utilizar nas minhas montagens, tá? São padrões de pincéis que possuem o perfil chato, como vocês podem ver aí, né? Todos eles são chatos. O comprimento da cerda pode ser ajustado, como neste aqui, se eu achar que a cerda é muito longa, eu posso cortar aqui e diminuir a cerda de acordo com o comprimento que melhor me atenda o meu trabalho, tá? Muito bem. Que tipo de largura, então, eu posso ter os pincéis? Esse aqui é o menor pincel que eu utilizo, é de 1/4, tá? Com referência a essa largura de cerda aqui. Corresponde a aproximadamente 5 milímetros de largura. Já esse segundo aqui, que eu costumo utilizar em áreas um pouco maior, é de 3/8, corresponde aproximadamente a 10 milímetros de largura de cerda. E esse terceiro aqui, que é o maior, que eu me utilizo, ele tem meia polegada ou 12,5 milímetros. O maior pincel que eu recomendo a vocês utilizar em vara de pesca, se caso assim você pegar uma vara de pesca oceânica ou vara de pesca como varas de surfcast, seria um de 3/4, que seria de 20 milímetros de largura de cerda, tá? Desta forma, então, vocês devem me perguntar, ué, mas um pincel só não bastaria para fazer o serviço? Não. Por que não? Porque quando você assim precisa aplicar resina, vamos supor que eu estivesse com a minha ponteira aqui e tivesse com uma quantidade pequena de linha aqui, ó, bem pequena. O que vai acontecer? Se eu pegar uma trincha dessa aqui e colocar aqui, eu vou ultrapassar a quantidade de linha que talvez esteja nesta área. Fazer uso de ponta de pincel não dá certo. Então eu preciso adequar o tamanho
lateral do pincel chato para assim melhor acomodar esse acabamento. E geralmente nessas partes iniciais mais finas, a gente consegue um acabamento melhor com o pincel pequeno, porque ele vai dar exatamente a condição sem transbordar o processo de resinar e dar a quantidade correta de resina para não ficar em excesso. A resina nós precisamos aplicar, de certo, em várias camadas, 2 a 3 camadas, dependendo do acabamento que assim o construtor de varas queira dar na finalização da sua vara de pesca. Lembrando que, dependendo do padrão de vara, vai aí a dica, nós precisamos então aliviar o máximo de peso. Não é o excesso de linha ou o excesso de cola que vai garantir a qualidade do serviço, e sim a condição do tipo de equipamento, ou seja, ultralight, light, médio, pesado, extra pesado, ok? Vamos continuar então explicando um pouco mais sobre cerdas de pincel. Com relação então a pincéis, nós temos que levar em consideração as cerdas que assim o fazem. Nós temos 3 tipos de cerdas. A mais barata de todas seria a cerda de nylon. A cerda de nylon, como é essa aqui, ela atende bem ao quesito preço e eficiência de qualidade de aplicação, tá? Ela serve bem para esse fim, podendo ser comprada com um comprimento de cerda mais longo ou mais curto. Ou se você comprar maior, você pode aparar também para melhor assim atender o seu serviço. O segundo tipo de cerda bastante indicado seria a cerda de porco, tá? Cerda de porco. Muito utilizado também e é de melhor qualidade para um acabamento mais requintado. E para casos de você utilizar um motor elétrico para assim manter o seu blank girando de forma contínua para uma aplicação de resina, o melhor seria o pincel de pelo de Marta. Ele é o melhor deles, tá? E o mais caro também. Muito bem. Partindo deste princípio, então, nós temos que levar em consideração mais alguns itens. Para assim, quando você finalizar o seu equipamento, de certo você vai querer escrever sobre o blank as especificações, se assim não quiser ou mandar fazer um decalque ou fazer o processo que talvez eu venha a dar aí a dica mais à frente. É bom então você adquirir uma caneta com carga de preferência dourada ou prateada, ou até uma pena com tinteiro específico para assim fazer a escrita. Isso é bom para aqueles que têm a destreza de fazer o acabamento sobre o blank com uma habilidade manual muito boa. Em fábricas de varas de pesca, de certo, existem pessoas, geralmente mulheres, que fazem esse serviço de fazerem a nomenclatura, inclusive, da marca da vara. Por exemplo, a Thomas & Thomas, ela é escrita manualmente, Thomas e Thomas, no blank, como também as especificações do padrão de comprimento de segmento, o comprimento da vara toda, a carga que a vara assim tem, no caso, o peso do blank, não é? E esses itens todos, como qualquer nome agregado para uma customização, é feito escrito manualmente. Esse processo requer de muito treino. Eu ainda acho mais vantajoso fazer o processo de um decalque. Fica muito mais fácil e o capricho da letra fica perfeito. Muito bem. O próximo item que nós precisamos, então, levar em consideração seria o uso de um alicate universal, ou um outro alicate qualquer que você tenha aí disponível. E para que você vai servir, então, um processo de alicate? O alicate ele vai servir, então, para segurar a sua ponteira. A ponteira, que é de metal, assim vai precisar sofrer um leve aquecimento para ser fixada na extremidade da sua
vara de pesca, tá? Seja para carretilha, molinete ou fly. Com isso, nós precisamos então fazer um processo térmico. E esse processo térmico requer de que nós precisamos então aquecer esta parte aqui levemente, que fica inviável você manter isto na mão. Então nós utilizamos o alicate de forma delicada, tá? Podemos proteger essa parte aqui da mandíbula com fita crepe para não danificar a ponteira, tá? Aquecemos e vamos utilizar um processo de cola que vai fixar a nossa ponteira. Que tipo de cola, então, eu vou utilizar para fixar a nossa ponteira na extremidade da vara de pesca? A ponteira, ela é um item que geralmente sofre dano de quebra mais rápido do que as outras que compõem o nosso blank, tá? Por ser o item crucial da ponta da vara, ela acaba tendo danos irreversíveis, precisa ser trocada. E para isso, o fabricante, assim que destina-se a esse tipo de produto, projetou uma cola muito similar a uma cola quente. Não deixa de ser uma cola quente, só que é uma cola quente específica para esse fim. E que tipo de cola, então, nós estamos nos referenciando? É um padrão de cola que vai facilitar o processo de substituição, como também fixação da ponteira da vara de pesca. Se o padrão de cola que você usar aqui for um padrão de cola fixa, ou seja, a cola de epóxi ou cianoacrilato, dificilmente você vai conseguir retirar esta parte aqui, que geralmente é o que acontece, o dano maior, para assim substituir. Ou seja, você vai ter que danificar a extremidade aqui, ó, do caniço, cortando e arrumando e diminuindo mesmo. Isso não é bom. Pensando nisso, o fabricante assim idealizou uma cola muito similar à cola padrão de bastão de cola quente, só que específica para este fim. Eu costumo utilizar da Flex Coat. O nome desta cola seria Thermal Plastic Tip Top Adhesive, ou seja, cola quente para fixação de passadeiras, tá? Com isso, você pega o isqueiro ou o alcotoche ou um pequeno maçarico, dá um calor na extremidade aqui de forma que ela começa a derreter, ficar bem molinha. E aí você vai, assim, já com o seu alicate, já devidamente protegido, com a sua ponteira nova, você vai dar também um pequeno calor aqui, aquecer o metal de leve, não muito tempo, tá? Segundos aqui, só para esse metal não ficar frio. E com isso, você vai passar o bastão de cola quente específico para esse fim, tá? Aqui na extremidade, de modo que toda essa ponteira aqui receba esta cola específica para o fim. Com a peça já aquecida, em um movimento correto e tranquilo, você fixa a ponteira. Fixou, espera esfriar e aí sim, já depois devidamente alinhado com as outras passadeiras, você tem um acabamento perfeito. Se precisar um dia retirar, aqueça de novo lentamente, venha com o alicate e retire a peça. Limpe esta superfície aqui da cola, do resíduo de cola, e volte a utilizar o mesmo tipo de cola. Muito bem. Para esse fim, está explicado. Desta forma, então, para facilitar a vida daqueles que montam varas, outro padrão de cola similar ao da ponteira existe para, assim, ajudar a posicionar as guias ou passadeiras sobre o blank, para assim facilitar a fixação dessa cola. Então, do mesmo fabricante, Flex Coat, que eu recomendo, é conhecido como Guide Foot Adhesive, ou seja, cola adesiva para passadeiras. Desta forma, nós fazemos da mesma forma, esquentamos com isqueiro e posicionamos sobre a superfície de onde vamos querer a nossa passadeira,
Também fazendo um leve aquecimento na parte do pé ou sapata da passadeira, posicionamos em cima e alinhamos uma a uma. Com isso, nós evitamos de ter aquele trabalho de botar a fita crepe para manter todas elas sobre a superfície até o processo da linha envolver e aí temos que retirar. Quando assim nós fizermos esse processo, vocês vão entender melhor o que eu estou explicando. Desta forma, então, não se pode confundir os dois padrões de colas. Um padrão que é destinado para a ponteira, ele é específico para a dinâmica da mesma, ou seja, aguenta temperaturas de calor excessivo ou de trabalho e esforço na extremidade da ponta da sua vara. Já a outra cola, que é destinada só para posicionar, ela simplesmente pode ser substituída, vai aí como uma dica, por um bastão de cola quente, que é só mesmo para você posicionar a guia e facilitar o seu trabalho, tá? Quem não tiver aí disponibilidade de comprar essas colas específicas desse fabricante ou de outro qualquer, que se destine a esses fins, pode utilizar alguns recursos alternativos. Desta forma, então, outros itens são importantes que nós levamos em consideração quando assim trabalhamos ainda com a resina epóxi. Uma é ter um papel toalha ou um papel ou até um paninho, tá? Que venha a ser possível de se embeber ou com álcool, tá? Ou com acetona, para assim nós tirarmos qualquer sujeira ou até limparmos as superfícies que estão extravasando, como no caso colagens de Rio City, de cabos ou até acessos de cola que transbordaram ou sujaram alguma superfície que não deveria estar embebida com a cola, nós podemos limpar então com um pouquinho de álcool, tá? É um solvente bastante simples e barato de se utilizar, tá? Fica mais essa dica aí para vocês que estão me prestigiando. Seguindo o vídeo, então, nós vamos falar um pouco mais sobre os equipamentos que se destinam nessa extremidade aqui da mesa, para assim utilizarmos para envolver a linha, como também para secar a vara quando o processo de resinar estiver assim sendo efetivado, ou seja, finalizado, tá? Deixando então a resina em cura, como também falar algumas partes das linhas que compõem esse processo de fixação das passadeiras.